Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.458 dólares. E meu objetivo nesse vídeo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento para vocês. Vou falar aí do 4 horas, do curto prazo no 15 minutos, onde estamos formando um padrão interessante. Também vou falar do CoinFarm e como ele poderia nos mostrar ontem que não era realmente uma boa entrada, além de falar um pouco do Tensor Charts avançado e pontos onde as instituições querem manter o preço acima, beleza? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, vou começar aqui no 4 horas. Para lembrar vocês que a gente está numa região muito importante do preço, tá? Nós estamos numa zona de confluência de resistências muito grande, que é a zona das nossas médias, da nuvem de Ishimoku e do ponto de controle aqui nos 9.520, tá? Então, realmente, aqui era uma zona complicada do Bitcoin passar, tá? Eu encaro essa correção que ele está tendo como algo natural, já que eu vejo 3 principais cenários aqui, alguns com maior probabilidade que os outros, tá? E eu vou relembrar o que eu falei ontem. O primeiro cenário realmente seria o Bitcoin romper isso aqui sem uma correção evidente, o que eu acharia improvável devido à confluência de resistências que a gente tem nessa região. Porém, se romper, a gente vai sim ficar de olho para fazer compras nessa região aqui, olha só. Porque aí o Bitcoin ele realmente demonstraria muita força e entraria em tendência de alta no 4 horas, o que teria que fazer nosso viés mudar de um possível viés baixista aqui, né, para um viés altista devido aos nossos indicadores, correto? Outro ponto, outra possibilidade importante que eu estava enxergando era o preço reverter, né? O preço aqui é só uma bull trap e o preço reverter. Essa que eu acho mais improvável. Por quê? Porque o preço estava demonstrando muita força e tinha muitas pessoas apostando no short. Então, para mim, era e continua sendo improvável que o Bitcoin acabe revertendo aqui. Para mim, isso só aconteceria mesmo se o S&P tivesse uma queda muito expressiva, igual ele começou a ter uma quedinha agora, né? Nós vamos falar sobre isso também. Mas para mim, qual que era a possibilidade mais provável, né? Era realmente a gente fazer essa onda 1. A gente, inclusive, conseguiu subir mais um pouquinho, né? A gente tinha parado em 9.550, conseguiu até 9.600, e agora pra mim tá fazendo essa onda 2, tá? Pra depois tentar fazer essa onda 3, e aí sim, conseguir pegar impulso pra romper essas zonas de resistência, tá? Pra mim seria o ideal pro Bitcoin fazer, e que eu acho que é o mais provável também. Porém, para isso nós vamos ter que analisar tempos gráficos menores e entender que a gente vai ter que romper suportes fortes para isso acontecer. Então eu vou para 15 minutos aqui para mostrar para vocês um padrão que eu estou desenhando e também fazer uma análise técnica dessa possível onda 2, tá? Vamos lá, investidores. Vocês podem ver que essa onda 2, ela não conseguiu fazer o padrão de continuação tão embaixo igual a gente queria, né? A gente queria esse padrão de continuação pelo menos na região ali dos 9.300, né? A gente só foi até 9.380, correto? Ou seja, vocês podem ver que a gente tem uma bandeirinha aqui. Poderia ser uma entrada aqui, mas uma entrada muito arriscada, né? Porque como vocês podem ver, a gente só foi nas médias no 15 minutos e só foi num suporte próximo dos 9.400. Inclusive, esse é o próximo suporte que eu estou de olho, tá bom? Eu vejo que o Bitcoin aqui nesse momento, ele tá formando um padrão de reversão, tá? No mínimo para corrigir. Esse padrão aqui é uma famosa Bearish Rising Wedge, depois de uma tendência de alta que tende a romper para baixo. Porém, nós temos muito suporte na região que a gente está agora, próximo aos 9.400, tá? Eu inclusive vou também traçar um Fibonacci aqui para mostrar para vocês até onde a gente vai esse suporte, tá? Que eu vou desenhar até a região dos 9.330, tá? 9.320. Nós temos sim um suporte muito forte nessa região, como vocês podem ver aqui pelo VPVR de curto prazo. E se perder essa região, aí sim eu encaro que a gente vai ter uma queda mais forte, quem sabe para testar os 950, os 9.000, pode ser, tá? Então eu ficaria de olho nesse suporte aqui.
e se segurar esse suporte, a gente pode sim ter uma continuação dessa alta. Então eu ficaria de olho nesse suporte, tá? Detalhe importante, né? Depois que a gente estava aqui e não conseguiu corrigir até 9.300, a gente teve indicativos muito fortes de que era uma armadilha esses novos pumps. Um deles é o RSI. O RSI claramente fez uma divergência tripla aqui e o preço fez este topo duplo. Realmente estava muito arriscado pensar em entradas, né? Além disso, eu consigo ver mais pessoas comprando muito no topo, tá? Não é algo que a gente quer ver, investidores. Depois de um pump desse, a gente vê muitas pessoas comprando, nos mostra que podemos ter muitas pessoas entrando no final da festa. E essas pessoas que compraram errado vão acabar dando liquidez para as instituições mandarem o mercado para o outro lado. Uma maneira mais simples de ver isso é olhando o CoinFarm, né? Porque o CoinFarm, esses números aqui, mostram pra gente compras e vendas a mercado nas últimas 24 horas. O interessante de se ver é que nós saímos de alguns dias atrás, quando a gente estava lá nos 9 mil dólares, de um CoinFarm de 55% de predominância de venda, ou seja, as pessoas nas últimas 24 horas apostando em venda, para ontem à noite a gente chegar em incríveis 55%, né? Que a gente estava ontem de madrugada, e hoje de manhã, pasmem, 57% de compra a mercado. Lembrem-se, além disso ser uma oportunidade para as instituições estoparem essas pessoas, a gente também tem que entender que quem compra e quem vende a mercado tipicamente é sardinha, tá? A grande maioria. Então, se as sardinhas nas últimas 24 horas compraram tanto, o que a gente vai esperar? No mínimo, uma correção. Então, é o que realmente está acontecendo aqui nesse momento, tá, investidores? A gente tem uma regrinha aqui no CoinFarm que nos diz que o ideal nunca é comprar quando está acima de 52% de compra e nunca o ideal é vender quando está acima de 52% de venda. Então, nesse momento, eu vejo aqui, olha só, que os indicadores de sentimento ainda tem espaço para o preço corrigir um pouquinho mais. Porém, como eu posso ver também, sabemos que a região ali nos 9.400 e nos 9.320 é uma região de suporte muito grande e parece que as instituições também sabem disso. Por quê? Porque a gente tem muita ordem nos heatmaps nessa região. Então fiquem atentos, tá? Porque se o preço começar a cair e tirarem essas ordens, é um sinal de que a correção mais forte vai acontecer. Se mantiverem essas ordens aqui, não vai ser nem um pouco fácil de passar. Por fim, falando um pouco mais do nosso long short ratio, investidores, que enfim tá subindo, tá bom? Ontem a gente estava com 56% de short e hoje a gente já está com 53%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais pessoas começam a apostar em long. Talvez por isso o preço está corrigindo, tá? Porque as sardinhas, nesse momento que estavam apostando em short, elas foram estopadas e saíram da operação de short, além de que estão começando a apostar em long nesse momento. Então, se o preço continuar caindo e os longos continuarem subindo, é um bom sinal de que essa correção pode continuar. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente acredito que a gente está num ponto decisivo agora, num ponto de suporte. A análise de sentimento aqui mostra que a gente pode corrigir um pouco mais, e a análise técnica nos mostra que a gente tem um suporte muito grande, mas suportes foram feitos para serem rompidos, né? Então vamos ficar de olho no que ele vai fazer nessa região e também com o S&P, tá? O S&P, que também estava fazendo novas máximas, rompeu uma zona de resistência muito grande em 0,618 de Fibonacci e nesse momento começou a ter uma correção um pouco mais forte, olha só. Ele foi até 3.160 quase e teve um dump, por isso também o Bitcoin caiu. Então eu realmente ficaria de olho no S&P, o que ele vai fazer aqui. Se ele recuperar em V, provavelmente o Bitcoin vai também. E se ele perder esse suporte aqui, olha só, na região dos 3.080, ele deve ter uma correção mais forte e o Bitcoin deve ir junto. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixar aí todas as suas dúvidas, críticas, sugestões e sua opinião em relação ao preço. Mas então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.